professor Gustavo Rodrigo até a tribuna dessa casa, para ele ocupar. Boa tarde, senhores vereadores. O professor Gustavo terá 15 minutos para expor. Eu preparei uma pequena apresentação para poder expor a minha preocupação, né? Só falando um pouquinho, né, sobre mim. Eu sou professor aqui, universitário, né, aqui de Itajubá. Não sou itajubense, né? Eu vim de Campinas para cá, já faz uns 12 ou 15 anos mais ou menos. E vim aqui, trabalho também, faço reportagem para a revista Tiro Certo. E na última matéria que eu fiz, me chamou a atenção um aspecto da Embel. Então eu pediria o pessoal colocar a exposição, eu gostaria de colocar a minha preocupação aos senhores, né? Okay. Eu dou aula na Escola Venceslau Braz, na Escola de Enfermagem Venceslau Braz. Tá? Eu sou professor da FEP, né? Dou aula no Colégio Sucesso também, aqui. Só para a gente ter uma ideia do histórico, né? A Embel foi uma empresa criada em 16 de julho de 1934, com o nome de Fábrica de Canos e Sabres para Armamento Portátil, né? Onde ela encontrou em Itajubá as condições perfeitas para ser implantada. Então, a localização, que significa a proximidade que ela tem de São Paulo, Rio de Janeiro, e a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. A autonomia energética que poderia apresentar para ela, então no caso nós temos a represa, né, a rede elétrica Piquet Itajubá, que é uma hidrelétrica, né, que fornece energia elétrica diretamente à empresa. Consequentemente, né, estrategicamente, ela é abastecida, né, especificamente por essa rede. É uma condição única na América Latina. Né. A presença da rede mineira de aviação, que era a rede ferroviária, que hoje já não existe mais, já foi extinta, né, pelo menos nessa região. E o apoio político, né? O apoio político do Dr. Venceslau Braz, que foi então, né, vice-presidente da República, né, e era um entusiasma, né, da área de armas de fogo, caça e tudo mais. E também a perspectiva de fazer convênios com a Unifei para o desenvolvimento dos seus projetos e seus equipamentos. Bom, eu vou fazer um apanhado breve, né, um histórico, né? Na década de 30 e 40, então logo a sua formação, a empresa ela fez um convênio com uma empresa alemã chamada Frederick Louis, né, onde ela traria equipamentos, né, e maquinário para cá, né, para desenvolver o quê? Para desenvolver a indústria bélica nacional. Tá, ok? A importância da indústria bélica nacional começa basicamente desde o descobrimento do país. Né? Se nós voltarmos para a volta de 1550, mais ou menos, logo que o Brasil está passando pelos seus primeiros anos de colonização, o Brasil era uma colônia de exploração. Consequentemente, né, Portugal retirava recursos do Brasil e dava pouquíssimo retorno à nação. O que fazia, né, o povo aqui ser explorado pela colônia portuguesa. Por volta de 1600, nós temos a União Ibérica, né, onde Portugal se une à Espanha para formar uma grande nação, uma grande coesão de exploração. E nisso, né, França e Holanda ficam preocupadas com essa condição e começam a exercer, né, elas ficam preocupadas com a possibilidade de crescimento de Portugal e Espanha e começam a exercer invasões, né, para o território nacional. Aí nós temos as invasões holandesas e invasões francesas, né, que custaram a vida de milhares e milhares, né, de colonizadores que estavam, né, no nosso continente logo nos primeiros anos da sua descoberta. Ok. Mediante isso, pessoal, foi necessário o quê? Até 1808, mais ou menos, né, o Brasil era uma nação que não tinha indústria bélica. Toda a produção bélica vinha do exterior, né, e, consequentemente, isso levava tempo, gerava custos exacerbados, e, basicamente, a colônia ficava desprotegida às invasões, né, franco-holandesas que nós sofríamos. Né. Dando continuidade à história, em 28 de janeiro de 1942, tá, o Terceiro Reich alemão começa um processo, né, de
destruição dos navios cargueiros que abasteciam a Europa, a fim de enfraquecer a Europa, a fim de enfraquecer o norte da África e, consequentemente, facilitar a conquista da Alemanha, né, nesses territórios. Num desses eventos, um navio brasileiro é torpedeado, consequentemente, né, as relações de amizade que existiam entre a Alemanha e o Brasil, elas são imediatamente cessadas, né? Isso gera um problema para nós aqui de Itajubá, aqui da Imbel. Porque toda a tecnologia alemã, toda a tecnologia para a produção de armas naquele momento, vinha da Alemanha. Consequentemente, em represália, tá, ao rompimento das relações do eixo, a nossa tecnologia foi abandonada. Isso fez com que a pesquisa em armamento, o desenvolvimento de armas no Brasil, para a segurança nacional, fosse completamente interrompida. Consequentemente, é interessante, né, que logo após esse período o Brasil ele abre, né, ele entra na Segunda Guerra e as nossas campanhas só não tiveram baixas maiores em função do quê? Do Brasil ter sido treinado e ter sido abastecido belicamente pelas tropas americanas. Okay? Disso a gente entende, né, e vê a necessidade da criação, do desenvolvimento da tecnologia bélica nacional. Vou voltar o slide. Bom, desde aquela época, né, em 1900, passada a Segunda Guerra, em 1964, por volta da década de 60, 70, o investimento no desenvolvimento bélico brasileiro foi extremamente favorecido. Então, né, em 1964, o Brasil adota o fuzil FAL, o fuzil 762M94, tá, da FN Herstal, né, Fábrica Nationale Herstal, da Bélgica, e começa a produzir o fuzil aqui em território nacional. Entre 64 e 74, ele passa por um grande processo de nacionalização. O que é interessante de perceber é o seguinte: desde então a Imbel ela começa a ganhar reconhecimento internacional pelo seu trabalho. Então ela é reconhecida, né, dentre os 90 países que compraram a patente do FAL, a Imbel é reconhecida como a empresa que fez o melhor processo de adaptação e nacionalização do produto no Brasil. Posteriormente, pessoal, por volta de 1950, 1960, eles têm a pistola 1911 produzida em território nacional. Para quem entende de armas, é um ícone, né, de quem gosta de arma de fogo. Se tratando da pistola da M911A1, que é o modelo produzido até hoje na Imbel, 500 mil pistolas dessas foram produzidas e vendidas para o território americano. Lembrando que os Estados Unidos ele tem uma diferença muito grande do Brasil na condição de produção de armas, né? Nós temos apenas 2 empresas nacionais que produzem armas de mão, né? E os Estados Unidos têm dezenas. Ainda assim, um produto para ir para os Estados Unidos nessa condição, né, ele tem que ir com uma qualidade considerável. E nós tivemos uma parceria de praticamente quase 20 anos com a Imbel, produzindo armamento para a Springfield Armory, né, que é uma empresa de respeito americana. Para a gente ter uma ideia, tá, na questão da produção do fuzil, a Imbel equipou o Exército Nacional com 200 mil unidades do fuzil FAL, que hoje passam por um processo de modernização. Posteriormente foi lançado um modelo totalmente nacional chamado fuzil IA-2. Até hoje foram produzidas 3 mil unidades que equipam as tropas especiais do Brasil, feito totalmente com tecnologia nacional. E a preocupação que surge agora vem justamente nesse ponto. Tá? Falando um pouquinho da Imbel, ela é uma empresa pública de direito privado. O que significa isso? Significa que ela tem um grande poder de autonomia administrativa. Tá? Então nós vamos encontrar funcionários civis na Imbel que não apresentam a estabilidade de emprego, né, eles não são funcionários públicos, e vamos encontrar militares também trabalhando no contexto, tá, da empresa, da produção, por ser uma empresa, tá, de interesse da segurança nacional. Para a manutenção da Imbel, ela depende do orçamento proveniente da União. Tá? Isso implica em quê? Qualquer redução no orçamento que possa vir da União, e automaticamente implica em queda da produção, implica em queda do número de funcionários disponíveis na empresa.
Hoje, a produção da Imbel se limita a 4 fuzis, tá? Capacidade de 5.000 fuzis por ano, 12 modelos de pistola, com capacidade de 60.000 peças por ano. Esses números podem parecer muitos, né? Contudo, se eu fizer um comparativo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um efetivo de 90.000 homens. E ela tem, no seu estoque, 140.000 pistolas para a defesa, né, dos seus policiais. Se nós vermos a produção de 60.000 pistolas ao ano, só para equipar a Polícia de São Paulo, seriam necessários quase 2 anos, mais de 2 anos de produção da Imbel, simplesmente voltada única e exclusivamente para conseguir equipar o arsenal da Polícia Militar de São Paulo. E o grande problema vem na crise econômica que nós estamos vivendo. Tá? Então, se nós tivermos uma redução orçamentária na Imbel, no orçamento previsto para a Imbel, isso vai produzir uma demissão em massa, tá? Vai reduzir a produção, vai implicar no não desenvolvimento de pesquisas e vai impactar diretamente na economia de Itajubá, atingindo também questões de segurança nacional. Tá? Como eu apresentei aos senhores logo no começo, a questão da importação de armas é muito complicada, por um processo extremamente burocrático e muitas vezes implica em quê? Né? E muitas vezes implica na escolha de um equipamento adequado, que leva tempo, sendo que nós já temos uma matriz nacional. Então, a questão, basicamente, que eu queria expor aos senhores é, tá? Tendo em vista a crise econômica, tendo em vista previsões de redução da verba que vai vir da União, nós temos que trabalhar, procurar os deputados, procurar as fontes políticas, para garantir que haja o abastecimento orçamentário da Imbel, consequentemente a preservação do emprego de 900 famílias itajubenses que hoje diretamente atuam na Imbel. É isso que eu gostaria de expor aos senhores. Tem ideia do orçamento? Não tenho acesso a essas informações. Qual é o orçamento? Tá? Eu sei que há uma previsão realmente da Imbel deixar de ser mantida pelo orçamento da União, mas não se sabe ainda quando. O maior receio é que isso seja progredido, isso seja adiantado, né? Seja antecipado, por melhor dizer, em função da crise econômica. Bom, o nosso regimento, professor, ele não permite perguntas, né? O vereador depois ele vai fazer colocação em função da colocação que o senhor fez. O senhor gostaria de acrescentar mais algo? Porque o senhor tem tempo ainda, tem mais 5 minutos, esclarecer mais alguma coisa? Bom, eu acredito que eu particularmente expus tudo o que eu tinha para expor. Tá? Eu alerto os senhores, né, que a redução da questão orçamentária atinge diretamente a economia de Itajubá e a região. Né? Eu falo de empregos diretos, mas eu sei que indiretamente tem muitas empresas que se montaram em função da Imbel, de serem fornecedores da Imbel. Então, toda a economia da região pode ser afetada caso realmente ocorra essa redução orçamentária. Né? Eu sei também, por outras ordens, né, que a empresa nacional, nós temos 2 empresas de armas de mão nacional. Uma das empresas, que não é a Imbel, eu não vou citar, mas ela está passando por problemas, né? Eu não poderia citar o nome, mas ela está passando por problemas de qualidade no estado de São Paulo. Você já sabe que é a Taurus. Eu sei. Tem denúncias várias e indenização de milhões aí. Ela tem, parece que há uma proposta de indenização de 239 milhões de dólares para ela nos Estados Unidos. Então, há indícios que a empresa talvez não consiga se manter. Tá? Eu creio que há possibilidade, né? Eu não sei como é que está indo, como está ocorrendo o andamento dessas denúncias. Eu sei que se nós não temos a Taurus, a gente tem a Imbel. Se nós não temos a Taurus e temos a Imbel, nós temos um problema. Tá? Nós afetamos, então, a segurança nacional também. Né? A importação de armas depende da autorização do Exército. São trâmites que demoram. São quantidades exorbitantes de armas. Só o estado de São Paulo são 140 mil pistolas. Isso envolve padronização, treinamento. Então, o gasto que isso pode vir atingir, o impacto que isso pode atingir não só na economia de Itajubá, mas na economia do país de uma forma geral, é muito grande.
Então, eu acho que isso é realmente o momento de nós fazermos um alerta, né? Tanto a população itajubense, que eu acredito que seja a primeira, a principal prejudicada, e, evidentemente, a própria defesa nacional é o outro elemento que vai ser prejudicado nessa condição. Ok. Mas o senhor teria mais alguma assim, sugestão aos vereadores? Eu acredito que não. Tá? Eu me disponho depois a conversar individualmente para quem tiver dúvida, tá? Tirar dúvidas, tá? Estou à disposição de todos. Presidente, eu sei que o regimento fala que quando o cidadão vem fazer uso da tribuna, nós não devemos questioná-lo. Mas eu acho que diante do assunto tão sério que o professor veio expor para nós, que envolve toda a economia do município, eu acho que a gente poderia, esse consenso dos colegas, eu gostaria... discutir o assunto sim, porque é importante, senão são 900 famílias diretas. Existe a possibilidade de uma discussão na comissão preparada para tal, ela poderá descer mais a miúdo, chamar o professor, conversar com ele, ele está expondo de uma maneira geral, aí depois a comissão, principalmente o Joel, pode marcar uma reunião com ele, discutir mais a miúdo, aí 1 hora, 2 horas, detalhar a questão. Pela Tá bom, ordem, senhor assim? presidente, obrigado aí do esclarecimento, mas é exatamente isso, vereador Wilson. Abriu um precedente, nós acabamos que ferindo o próprio regimento, a própria lei que nós mesmos aprovamos, e eu acredito que o espaço para que se haja essa discussão, e deve sim uma discussão, é através das comissões, e nós estamos à disposição. Ok, eu gostaria então de agradecer a disposição do professor Gustavo, muito obrigado, professor, pela exposição de ficar, a tolerância de esperar aqui por muito tempo a fazer sua exposição, mas nós gostaríamos de agradecê-lo muito pelo empenho e, oportunamente, tenho certeza que a comissão o acionará para discutir com maiores detalhes essa questão. Então, gostaria de pedir ao vereador Joel Wilson que o conduzisse. Professor, muito obrigado pelo... Eu que agradeço a todos.